Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nosso Senhor nos fala do divórcio. E é um tema polêmico hoje, como era polêmico há 2000 anos atrás. Algumas pessoas têm uma falsa ideia de que lá na época de Jesus, o divórcio era um tabu, ou seja, ninguém pensava em divórcio naquela época, imagina. Então Jesus condenava o divórcio porque era coisa óbvia, mas não é verdade. O evangelista São Mateus, no capítulo 19, que é o trecho paralelo desse que nós lemos hoje, ele descreve claramente que quando Jesus falou que o divórcio era pecado, que o divórcio era proibido, a reação dos discípulos, não é dos inimigos, dos discípulos, foi de abandonar Jesus. Essa foi a reação dos discípulos, e os fariseus sabiam disso. É por isso que o evangelho de hoje começa assim: alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Esse é o versículo 1. O versículo 2, o versículo 1 está dizendo o seguinte, a gente não leu, mas diz: uma grande multidão se reuniu. Então estava lá uma grande multidão. Aí os fariseus, é ocasião da gente acabar com a popularidade de Jesus. Esperaram juntar o povo. Quando tinha bastante gente online, eles jogaram a bomba, a pergunta: Jesus, como é que é essa história de divórcio? E Jesus então disse: é pecado, o que Deus uniu o homem não separe. E então os discípulos, as pessoas que seguiam Jesus com entusiasmo, começaram a abandoná-lo, dizendo: se é esta a situação do homem e da mulher, então é melhor não se casar. É a descrição da realidade hoje. As pessoas não querem mais se casar. Não quer dizer que elas não queiram fazer sexo, continuam fazendo sexo, mas elas não querem se casar. E aí então nós começamos a enxergar mais ou menos por que é que o divórcio é pecado. O divórcio é um pecado gravíssimo, porque o contrário do amor não é necessariamente o ódio. Às vezes o contrário do amor é usar e jogar fora. E é isso o que a sociedade atual não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum o namorado usar a namorada e vice-versa, a namorada usar o namorado e depois jogar fora. Aliás, não é nem namorado nem namorada mais, é ficante, não é isso? O meu ficante, a minha ficante, vamos ficar. O que quer dizer isso? É um contrato de uso descartável. Eu estou dizendo que eu sou descartável. Meus queridos, o que acontece é o seguinte: vamos pensar as coisas assim num nível bem básico, assim bem, diria até animal. Enquanto você é jovem, belo e saudável, todo mundo quer usar. Mas quando você ficar velho, capenga, sem saúde, trabalhoso, se você não tiver uma aliança de amor com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, com suas filhas, o que será de você? Vejam,
A aliança de amor, que é a família, começa a ser destruída no divórcio, mas não termina por aí. Ela depois continua seu processo de destruição. Os filhos podem ser abortados e podem ser dados para adoção, abandonados. Os pais podem ser colocados em asilos ou, se já estiver numa situação problemática, a eutanásia, não é? Eutanásia. Parece estranho para nós aqui no Brasil, mas nos países da Europa, esta desgraça da cultura da morte já tornou-se um direito disfarçado, como tudo que Satanás faz. Satanás nunca diz as coisas com o nome, diz morte com dignidade, né? Vamos dar aos velhinhos uma morte com dignidade. Olha que bonito. E nós então nos tornamos senhores da vida e da morte. Ou seja, nós podemos decidir tranquilamente qual é a parte da humanidade que nós vamos descartar, qual é a parte da humanidade que nós vamos usar e, quando não servir mais, jogar fora. Contra esta mentalidade que aqui está, nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo. Pouca gente pensa nisso. Jesus veio a este mundo para se casar com a humanidade redimida. Ele é o divino esposo. As pessoas não entendem por que é que Jesus, aspas, não se casou. Por que é que Jesus não se casou? Por que é que os padres não se casam? Gente, Jesus se casou. E os padres se casam. Como assim? Sim, Jesus veio do alto do céu para se casar com a humanidade redimida. O nome da humanidade redimida chama-se igreja. E Jesus fez o que todo esposo, todo pai de família que realmente ama faz com a sua esposa e com a sua família. Ele fez uma aliança de sangue. Na cruz ele diz, com os fatos, o que ele disse na última ceia: o sangue da nova e eterna aliança, aliança de amor. Jesus derramou o sangue pela sua esposa, a igreja, porque um casamento é uma aliança de sangue, é uma aliança de amor que diz assim: está doendo, mas eu não desisto de você. Nós temos uma visão, desculpe, boba, romântica do casamento. Se tem coisa que é muito pouco romântica, é o casamento. Eu não sei, assim, deixa eu dizer logo para os jovens, rapazes e moças que querem se casar: tirem essa estupidez romântica da cabeça de vocês. Parem com isso. Para com isso que vocês vão se dar mal. Eu estou avisando porque eu sou amigo. Eu sou pai. Eu quero o seu bem. Não entrem no casamento com romantismo. Entrem no casamento com vontade. É como quando você está dirigindo um carro. Você engata o carro, você vai passar por um atoleiro, você entra com vontade, tá? Você não pisa no freio, você pega aquela marcha lá e vai, não desvia para a direita, não desvia para a esquerda, você vai decidido, porque senão você fica. Você vai decidido. Ai não, eu tenho direito de ser feliz. Eu vou me casar para ser feliz. Olha, má notícia.
Não vai dar certo. Desde Adão e Eva, com o pecado, o negócio é assim. Veja, nós ouvimos a primeira leitura. Na primeira leitura, Deus criou Eva para ser um auxiliar para Adão. O projeto de Deus é lindo. Deus fez passar na frente de Adão todos os animais. E depois que Adão viu todos os animais, ele disse: eu estou sozinho. O mundo moderno já não tem mais essa consciência, né? O seu professor de biologia, se ele visse uma macaca, ele ia dizer: é igualzinho a nós. Mas Adão viu a macaca e disse: eu estou sozinho. A madame que não quer ter filhos, não é? Vê o cachorrinho e diz: é meu filho. Mas Adão olhou para o cachorrinho e disse: eu estou sozinho. Por quê? Porque nós só temos um companheiro, que é Deus, e nós só teremos companhia se nós tivermos alguém que for imagem e semelhança de Deus. Companheiro para nós é quem é imagem e semelhança de Deus. Se você tem um ser humano que esqueceu que é imagem e semelhança de Deus, que se comporta como um macaco, fica difícil você não se sentir sozinho. Você pode estar cheio de gente ao seu redor, mas como todo mundo se comporta como um macaco, então você se sente sozinho. Você só se sente com companheiro, com companheira, com amigo, com amiga, quando você tem alguém que é imagem e semelhança de Deus, porque nosso coração foi feito para Deus. Pois bem, Adão olhou para Eva e viu uma companheira. Esta sim é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Foi a primeira poesia romântica composta na humanidade, né? Um negócio assim meio truculento. Carne, sangue, ossos, né? Em todos os casos era Adão reconhecendo: essa sim é como eu, imagem e semelhança de Deus. Só que os dois pecaram, não parou por aí, não parou nessa coisa bonita, pecaram e foram expulsos do paraíso. Por quê? Porque começaram a brigar lá no paraíso. Quem comeu a fruta? Foi Eva que me deu. Ali começou a primeira crise familiar. Foi Adão, foi Eva, foi a serpente, foi Adão, foi Eva, foi a serpente, foi Adão, foi Eva, foi a serpente. Deus disse: ó, assim deu tudo errado, cai fora. Saiu do paraíso, e o matrimônio então vai ser um caminho de santificação. O homem vai se santificar trabalhando, a mulher vai se santificar tendo filhos. É o projeto de Deus que está lá desde o início, mas não quer dizer que os dois não sejam tormento um para o outro. Vocês vejam, por exemplo, na história do santo e paciente Jó. Jó foi castigado por Deus, ele perdeu tudo. Ele perdeu seus animais, ele perdeu suas terras, ele perdeu seus filhos, ele perdeu suas filhas, ele perdeu sua saúde. Aí o venerável Fulton Sheen diz assim: Jó perdeu tudo, só não perdeu a mulher. Por que é que Deus não tirou a mulher de Jó? Aí Fulton Sheen responde assim: porque ela já era um castigo. E de fato a mulher de Jó se comporta como um castigo. Jó está lá sentado num monte de lixo, raspando as feridas com um caco de telha, e ela diz assim: está aí, que é que adiantou suas esmolas? Que é que adiantou toda a caridade que você fez? Amaldiçoa a Deus e morre, desgraçado. Ave Maria, cruz, credo, renuncia, renego. Vejam, eu não estou dizendo que as mulheres são um castigo, eu estou dizendo que no caso de Jó, a mulher dele era um castigo. Na sua vida concreta, não é? Nós somos castigos uns para os outros,
Porque eu tenho certeza, por exemplo, que na minha família, eu, Paulo, Ricardo de Azevedo, Júnior, eu tenho certeza que eu fiz sofrer. E não pense que você não fez. Nós fazemos os outros sofrerem. Essa é a grande diferença entre um adulto e uma criança mimada. A criança mimada sofre, o adulto sofre. Só que a criança mimada acha que ela não faz sofrer. O adulto sabe que ele faz sofrer. Eu sei que eu sofro, mas eu também sei que eu faço sofrer. Ou você é a única estrela fulgurante que veio a esse mundo e não faz ninguém sofrer? Você se acha, né? Desce um pouco, né? Desce desse trono aí. Vem aqui entre nós aqui, mortais. Desce. Vem ser gente como nós. Nós fazemos os outros sofrerem. Nós somos, desculpa a palavra pesada, castigo uns para os outros, mas nós somos também bênção uns para os outros. De vez em quando eu sou bênção, de vez em quando eu sou castigo. Eu vou fazer o quê? Está entendendo? É importante nós compreendermos que o que Deus quer de nós, seja na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, ou seja, na dor ou no prazer, Deus quer que nós tenhamos uma aliança de sangue, de amor, e não desistamos uns dos outros, porque Ele não desistiu de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo é o divino esposo que veio a esse mundo, e Ele diz: olhe para a cruz, está doendo, mas eu nunca vou desistir de você, eu jamais irei desistir de você. Contemplai a dor que os vossos pecados causam ao meu coração, diz Jesus. Olhai para o fruto de vossa ingratidão. Nós somos a esposa adúltera, nós somos a esposa infiel, nós somos a esposa ingrata, nós somos a esposa que ofende, e o divino esposo, sempre fiel, está disposto a nos perdoar. Eu jamais me esquecerei de ti, de Jesus. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por você, minha esposa. Não para o divórcio, mas para a reconciliação, o perdão dos pecados, a festa matrimonial, as núpcias do Cordeiro. Felizes os convidados para a ceia nupcial, para o banquete nupcial do Cordeiro. Meus queridos, Deus é um esposo fidelíssimo, e é porque os discípulos primeiros lá atrás não compreenderam este amor de Deus, que eles então se escandalizaram e abandonaram Jesus quando Ele começou a dizer que o divórcio era um grave pecado. Um divórcio é um grave pecado, meus queridos, por várias razões, mas a primeira, principal delas, é porque como é possível eu desistir da minha esposa quando o esposo Jesus não desistiu de mim? É ingratidão
Padre, o senhor diz isso porque o senhor não é casado. Eu sou casado. O padre, ele é um outro Cristo, e o Cristo é casado com a igreja. Eu tenho que ter uma aliança de esposo e de pai com a igreja, com os filhos, com a igreja que é a minha esposa. Eu tenho que dar a minha vida por esta esposa. O padre se veste com a batina preta, não é por nada não, mas é porque não dá para ele andar crucificado na rua com coroa de espinhos. Mas a coroa de espinhos, a forma do padre mostrar que a vocação dele é derramar o sangue pela esposa, é andar vestido de mortalha, morrer pela esposa que é a igreja, entregar a vida. Por quê? Porque o padre é alter Christus, e quem é Cristo? Cristo é o esposo. O padre é chamado a ser um sacramento do esposo, e é por isso que os padres católicos, aspas, não se casam, porque na verdade eles se casam com aquele único casamento realizado pelo Cristo com a sua esposa, porque o padre é Cristo que, aspas, não se casou, mas Cristo se casou, divino esposo, que se casou com a humanidade redimida, e o padre é sinal disso. E não é verdade que quem é casado tem mais cruz do que quem é celibatário. Nenhuma vocação é mais crucificada do que a outra. Quem é mais ou menos crucificado é o amor que você tem. Se você é um egoísta, você sofre, ponto, e morre esmagado pelo seu sofrimento. Mas se você ama, você sofre, e aquele sofrimento se torna sofrimento redentor, sofrimento de amor para a salvação da sua família, salvação das pessoas que você ama, e salvação das pessoas que você ainda não ama o suficiente, mas deveria amar. Esse é o caminho. O caminho é o caminho do amor. Então, não compreenderá o santo sacramento do matrimônio quem não compreende o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor de Deus derramado em nossos corações, que nos une em sagrado matrimônio com Cristo Jesus. Nós estamos unidos por este amor divino, esse amor divino que é o Espírito Santo, esse vínculo de caridade que nos une a Cristo, como a esposa indigna, porém redimida, se une ao seu esposo divino e imaculado. Se você entende essa fidelidade de Cristo, se você entende esse sacrifício de Cristo, se você entende o que Cristo fez por você, você entenderá o que é o casamento. Porque o casamento entre homem e mulher aqui na terra é um reflexo disso, é um sacramento disso. Mas se você não entende o amor de Cristo, então o casamento é somente um peso, é somente um fardo. Aí de fato a sua mulher, o seu marido vai ser como a mulher de Jó, um castigo. Mas se a sua esposa, o seu esposo é a oportunidade que você tem de amar Jesus, então você vai abrir a porta da sua casa como você abriria a porta do sacrário para encontrar o seu Jesus. Você iria lavar a louça como você lavaria a louça para Jesus. Você vai trabalhar porque você está trabalhando para Jesus. Você vai fazer um carinho, dar um beijo, um abraço no seu Jesus. Embora você muitas vezes não queira dar aquele abraço,
Não queira dar aquele beijo, porque talvez ele não mereça, ela não merece, mas Jesus merece. Porque quando nós não merecíamos, Ele nos amou e nos deu o mais amoroso beijo, o beijo da sua cruz, o seu sangue derramado. Meus queridos, o amor de Cristo nos impele. Caritas Christi urget nos. O amor de Cristo nos impele na direção desse santo e divino esposo. Amemo-nos então, vendo em cada pessoa a imagem e semelhança deste único esposo, deste único e verdadeiro amigo. Só Jesus. Só Jesus. E quando eu digo só Jesus, quer dizer tanta gente, porque Jesus está em todos. Foi a mim que o fizestes. Meus queridos, vejam quanta luz, quanta maravilha Deus quer jogar em nossas vidas. Você que é casado, você que é solteiro, você que é celibatário, você que é viúvo, você que ainda não decidiu o que vai ser. Uma coisa é certa: nós viemos a este mundo para um único, santo e eterno matrimônio. O único matrimônio eterno que existe. Todos os outros é até que a morte os separe. Mas o matrimônio com Cristo é eterno. E então um dia nós ouviremos o grande aleluia. As núpcias do Cordeiro se aproximam. Felizes os convidados para o banquete nupcial das núpcias do Cordeiro. A sua esposa está pronta, se vestiu de linho puro, com vestes brancas alvejadas no sangue do Cordeiro. Entremos para o banquete, para a felicidade para a qual nós somos chamados. Enquanto isso, sejamos uns para os outros causa de grande alegria e causa às vezes de dor, mas em tudo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, lembremos da aliança eterna daquele que nos amou quando não merecíamos ser amados.